pessoal do 7º ano, Colégio CETEC Catanduva, muito bom dia para vocês. Nós vamos dar início a mais uma aula de História. Vamos fazer nesse pequeno vídeo um resumo do conteúdo para esta semana. E antes disso, vou reforçar as nossas sempre importantes dicas, que é a respeito de você lavar muito bem as suas mãos sempre nesse período que a gente está vivendo. Também evitar aglomerações e, já que você está tendo que ficar na sua casa e eu aqui na minha, lembrar sempre de aproveitar da melhor forma possível o seu tempo livre, tá bom? Hoje nós vamos dar uma sequência no conteúdo da semana passada, que foi o renascimento comercial e urbano, beleza? Nós vamos falar tendo como único material para facilitar o acesso à informação, para facilitar a pesquisa nos exercícios, nós vamos ter como único material o nosso livro de sala, para você me acompanhar a partir da página 73 do seu livro de sala de História. Maravilha? Para a gente poder começar, é importante a gente destacar o quê? Nós estamos falando, pessoal, do momento final, da fase final da Idade Média. Tá? O renascimento comercial e urbano, ele começa a se desenvolver já no final da Idade Média. Por quê? É um momento de relativa paz, tranquilidade nos feudos. O que acontece? Eles têm uma sociedade organizada, eles têm uma produção que é suficiente para alimentar a sua população. A população é confortavelmente instalada, né, dentro do feudo, confortável, lógico, né, respeitando as proporções da época, mas o que nós estamos querendo transmitir é que é um momento de relativa paz, relativa tranquilidade para os europeus neste momento. O que acontece? Sobra até produção de alimentos, produção agrícola, tem até excedente, tem até sobra. E é essa sobra da produção agrícola do feudo que vai dar origem a esse renascimento comercial. É esta sobra que vai passar a ser comercializada entre os feudos, tá bom? Além disso, nós temos que destacar, é lógico que não é só isso, tá? Mas ao longo da aula de hoje, nós vamos reforçar a ideia de que tudo começa a partir do excedente da produção agrícola do feudo, ok? Dando sequência aí, então, é importante a gente destacar o quê? Nesse contexto de relativa paz, prosperidade, você tem a organização das feiras, que nós já citamos na aula anterior. Tá? As feiras eram realizadas para exatamente reforçar e fortalecer essa troca de mercadorias. Tá bom? É nesse contexto que surge não só o excedente da produção agrícola como sendo muito importante para essa atividade comercial, como também outros profissionais, né, os chamados artesãos, que nós vamos ver ao longo da aula de hoje. Esses artesãos, eles são profissionais de várias áreas. Nós temos, por exemplo, o sapateiro, o ferreiro, o açougueiro, entre outros. Tá? Tudo isso você encontra, essas informações você encontra dentro do seu próprio livro de sala. Tá bom? Só para você ter uma ideia, nesse contexto, quando começam as feiras, eu estou aqui com o meu livro de sala, por isso que eu estou aqui acompanhando a sequência das páginas para facilitar para você. O que acontece? Você tem o desenvolvimento das feiras, que são tipicamente comerciais. Só que em torno das feiras, principalmente com a circulação de pessoas, e mercadorias, né, que acontecem em razão das feiras, os chamados mercadores, os comerciantes, eles começam a se alojar, eles começam a formar pequenas vilas, começam a formar pequenos povoados, principalmente próximo dos feudos, né? Porque garantia um pouco mais de proteção estar próximo das fortificações dos feudos. Então o que acontece? Essa situação de comércio, de circulação de mercadorias, vai começar a atrair também os profissionais que nós falamos agora há pouco, né? que prestavam serviço para esses comerciantes que participavam das feiras. Eles eram o sapateiro, o açougueiro, como nós já falamos, o ferreiro, né? E eles acabam sendo figuras muito importantes nesse contexto, porque eles vão fazer crescer, vão fazer inchar
o ambiente dessas pequenas aglomerações de pessoas. Essas pequenas aglomerações de pessoas, quer dizer, começam pequenas, né? E depois vão ganhando força, vão ganhando projeção com o tempo, elas vão receber o nome de burgo. E aí as pessoas que são moradores destas pequenas vilas, não é, vão passar a ser chamados de burgueses. Por isso vem o termo burguesia, que era a classe destacadamente comerciantes, que surge aí nesse final, nessa fase do renascimento comercial e urbano, tá bom? Então, nesse contexto surgem os burgos, que são basicamente o início do que nós temos hoje como cidades. Então, professor, o burgo pode ser considerado uma cidade? Não exatamente, mas é o início da organização do que hoje nós temos como cidade, tá bom? E nesse contexto da cidade, lembrando que nós falamos no início do êxodo rural, né? A população, nesse momento, o fluxo produtivo deixa de ser o campo e passa a ser a cidade, passa a ser o burgo. Por quê? Porque o comércio acontece na cidade. Maravilha? Seguindo aí, nós vamos ter dois destaques muito importantes. Nós vamos ter as guildas e as corporações de ofício. Só retomando, moçada, parte do que nós vimos semana passada, quando eu falo ofício, eu estou falando da profissão, estou falando do trabalho do cara, tá bom? Então vamos pensar um pouquinho. Esses profissionais são chamados mestres de ofício. Aos poucos começa a aumentar a necessidade da produção das suas mercadorias. Então o que acontece? Esse padeiro, esse ferreiro, esse açougueiro, que é ali até aquele momento manufatureiro, começa a acontecer o quê? Começa a ensinar a sua profissão. Ele monta o que nós chamamos de oficina. E aí dentro dessa oficina, ele busca alternativas para ampliar a sua produção. Essas oficinas, com o tempo, esse mestre de ofício, só para reforçar o nosso conhecimento, moçada, esse mestre de ofício, ele pode ser considerado rico nesse contexto, tá? Porque ele é o dono da propriedade, ele é o dono da estrutura onde é montada a oficina, ou seja, o dono do capital do negócio. Junto com este mestre de ofício, nós vamos ter também os aprendizes, que são jovens, até crianças, às vezes adolescentes, você vai poder acompanhar isso dentro do seu material de sala, que trabalham desde muito cedo dentro dessas oficinas. Para quê? Para aprender o ofício, aprender a profissão. Só lembrando que ele não tem salário. Nesse momento, ele trabalha em troca de alojamento, que é um lugar para ele poder ficar, ele trabalha em troca de alimentação e também em troca do fato de aprender ali com o mestre, né? Aprender com aquele profissional as técnicas do seu trabalho, tá? Então, necessariamente, é importante destacar esses dois pontos. E existia também, pessoal, um terceiro link nessas categorias profissionais, que eram chamados de jornaleiros. O jornaleiro era o cara que ele já sabia tecnicamente a profissão, mas que não tinha grana para montar a sua própria oficina. Então ele ficava trabalhando para o mestre de ofício, mesmo já conhecendo o trabalho, tá? Então nós temos três categorias diferentes: mestre de ofício, que é o dono da oficina, o profissional; o aprendiz, que é o jovem, o adolescente, que trabalha com esse cara em troca de alimento, alojamento e aprendizado das técnicas; e temos o jornaleiro, que já conhece a técnica, mas que não tem grana para montar a sua própria oficina. E nesse contexto surge, com o desenvolvimento dessas oficinas, o desenvolvimento das profissões, surge basicamente duas agremiações, que são as guildas e as corporações de ofício. As guildas e as corporações de ofício, para você compreender com facilidade, elas são nada mais, nada menos do que o esboço do nosso sindicato, tá? Do atual sindicato. São agremiações, são ajuntamentos de profissionais, onde cada guilda ou cada corporação de ofício luta por condições mínimas de trabalho para sua categoria. Só lembrando então, pessoal, para finalizar, que as oficinas, né, desse período do renascimento comercial e urbano,
As oficinas são um esboço do que hoje nós conhecemos como indústria, tá? E as guildas e corporações de ofício é mais ou menos uma instituição paralela aos atuais sindicatos para facilitar a compreensão de vocês, beleza? Esse é um contexto geral deste momento e para finalizar a aula de hoje nós vamos fazer juntos os exercícios lá da página 77 e 78, tá? Lembrando, todo o material necessário está dentro do seu livro de sala, tá? Não tem necessidade de procurar informação em outro lugar, de nenhuma outra situação para buscar o conteúdo para fazer essas respostas, tá bom? Tá tudo aqui, ao longo da semana a gente vai mandando as correções para vocês, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, curtam, estudem muito, tá? Aproveitem o seu tempo livre. Obrigado, até a próxima!